Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu sou o professor Johnny Lopes. Vamos às 7 perguntas mais recorrentes acerca do Excel. Então a primeira pergunta é: qual o Excel mais usado pelas empresas? Ou qual o Excel as empresas usam? Existe o Excel da Microsoft, que é o pioneiro, é o mais utilizado. E existem alternativas ao Excel como o Google Planilhas e as ferramentas de código aberto do Linux, como o Calc, o LibreOffice. Mas enfim, o Excel é o mais utilizado, porém eu acredito, segundo aqui a Rock Content, segundo aqui a Definitech.com, que o Excel mais utilizado é o Excel 2019 e o Office 365 por estar mais otimizado e os serviços mais atualizados e permite aí uma certa produtividade para quem trabalha com isso online. Então, o Excel 2019 e o Office 365 para as empresas que buscam estar à frente, para empresas que buscam ser competitivas no mercado, continuar competitivas, é necessário sim ter o software atualizado. Sabemos que algumas empresas utilizam versões mais antigas, 2010, 2013, até 2007, mas o correto mesmo é manter o software atualizado. Então essa pesquisa é de maio de 2021, quando ainda o Office 2021 não tinha sido lançado. Atualmente tem a versão do Excel 2021, que é a compra única, que você compra o pacote Office e instala na sua máquina, ou o Office 365. No caso, o Office 365 recebe as atualizações de 2022, que é o ano que estamos gravando esse vídeo. O Office 365 ele sempre está atualizando. O Excel 2019, no caso, foi lançado em 2018, no finalzinho de 2018, aí chama Excel 2019, e aí em 2021 lançou uma nova versão do Excel. Então a versão atual é a 2021, lançou em outubro, e tem aí o Office 365, que foi lançado em 2016. Mas tem assim essa constante atualização. Uma outra pergunta é: quais são as principais ferramentas do Excel? Deixei em branco aqui, porque na pesquisa que eu encontrei é difícil você encontrar um consenso geral. Mas eu vou abrir o Excel aqui para você, particularmente, eu vou falar para você aqui eu acredito que sejam as ferramentas mais importantes aqui no Excel da atualidade. As ferramentas mais importantes, então, aqui no menu inserir, começar aqui no menu inserir, a ferramenta de tabela dinâmica, a ferramenta gráfico, a ferramenta suplemento, são ferramentas importantíssimas aqui no Excel. Aqui no menu dados, as ferramentas de obter e transformar dados, que é o Power Query, as ferramentas de dados aqui, texto para coluna, preenchimento relâmpago, validação de dados, consolidar, enfim, as ferramentas de dados no geral são ferramentas importantíssimas aqui no Excel. O próprio Power Pivot aqui no Excel 2019, 2021, Office 365, enfim, uma ferramenta indispensável para quem trabalha com grandes volumes de dados. O Guia Desenvolvedor para programadores de VBA, utilização de suplementos, os controles aqui de formulário, enfim, então é um conjunto de ferramentas indispensáveis aqui no Excel. Não tem como eu falar assim, essa é mais importante, essa é mais importante, mas no geral essas são as ferramentas que eu considero mais importantes para você trabalhar aqui com o Excel. Quais são as 5 principais funções do Excel? Geralmente o pessoal pergunta as top 10, top 5. Eu não diria 5 funções. Então eu coloquei aqui as 5 principais categorias. Se a gente fosse tentar enumerar categorias de funções, então eu coloco aqui as funções lógicas, as funções de pesquisa e referência, banco de dados, funções de informação e funções de data hora. São 13 categorias. Aqui eu listei 5, 13. Mas se eu disser as principais, as 5, a top 5, eu colocaria essas aí. Aqui mesmo em funções, se você clicar no FX, aqui você vai vir nas categorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui com web 14 categorias, na verdade, 14 categorias de funções, mas aí eu coloquei aquelas funções, por exemplo, data hora, clicando em data hora, todas essas funções aqui pertencem à data hora, então não tem como eu dizer, olha, são essas 5 aqui as mais importantes, vai depender do trabalho que você vai fazer, mas aqui você já sabe a quantidade de categorias que tem, e aí você pode explorar aqui e ver qual é a mais importante para você. Qual é a versão do software que você usa, que a sua empresa usa? Coloca aqui abaixo. Quais são as funções ou a categoria ou as categorias de funções que você mais utiliza? Coloca aqui abaixo. Quais são as ferramentas
que você julga ser as mais importantes? Coloca aqui abaixo também, que eu quero saber. As próximas perguntas que o pessoal faz muito aí é quantas empresas exigem Excel? Ou o Excel é utilizado em quantas empresas? Alguns dizem 90% das empresas, 95% das empresas, enfim, dados mesmo assim palpável que eu encontrei aqui de uma pesquisa de 2019, né, tá um pouco antiga, mas 61% das empresas, das pequenas e médias empresas, utilizavam na época o Excel. Claro que esse número subiu muito agora, mas assim, não tem uma pesquisa específica. É um consenso geral que a galera fala por aí, né? Mais de 90% das empresas utiliza Excel. E aí, a sua empresa utiliza Excel? Coloca aí abaixo. Vamos fazer uma pesquisa aqui. A sua empresa utiliza o Excel? Coloca aí abaixo. Tá? Aqui, nessa época, era 6 em cada 10 utilizava o Excel. Então, é muito importante você se atualizar nesse software aí, porque se 2019 era 6 em cada 10, é bem provável sim que agora seja 8, 9 em cada 10. Quais planilhas uma empresa deve ter? Aqui na minha pesquisa eu retornei aqui 6 planilhas essenciais. Controle de planilha de vendas, controle de caixa, planilha para os funcionários, demonstrativos de resultado do exercício, que é o DRE, controle de compras e estoque, controle de pagamentos e recebimentos. Aqui está a fonte. Tudo que eu estou falando aqui tem a fonte, tem os sites de onde eu retornei essas pesquisas. E finalmente, qual a função do Excel no mercado de trabalho? Aqui eu não coloquei nada, mas o Excel é para análise e tomada de decisão. O Excel é para você analisar dados e transformar esses dados brutos em informação para que o gestor venha tomar uma melhor decisão. O Excel é uma ferramenta de cálculo para você desenvolver planilhas, essas planilhas para você organizar informações, analisar informações e tomada de decisão. O Excel é muito importante, você viu aqui em 2019, 6 a cada 10 empresas utilizavam o Excel. Agora eu acredito que subiu para 8, 9, como a galera fala por aí. De qualquer maneira, a gente só vê cada dia o Excel crescendo mais. É um software muito importante, é o mais requisitado, sem dúvida. No currículo você precisa dominar essa ferramenta. Para você aprender de fato sobre o Excel, clica nesse link que eu vou deixar aqui acima e abaixo e conheça os treinamentos da JL Training Academy. Eu gravei diversos cursos na área de Excel para que você venha dominar todas essas ferramentas, fórmulas e funções que eu mostrei para você e você está mais preparado para o mercado de trabalho. Eu lhe desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.